Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria aí de longa data entre a Agrimet e a RTC, onde nós trazemos aí os prognósticos climáticos, a previsão do tempo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, então, pessoal, começando a análise dessa nossa quinzena, olhando como que está a condição atual de armazenamento de água no solo, né? E como que as outras variáveis climáticas, como chuva e temperatura, se comportaram por enquanto nesse mês de junho. Então, se a gente olhar aqui no nosso mapa da esquerda, a gente consegue ver que atualmente, né, no dado mais recente que a gente tem aqui do dia 26/6, as condições de armazenamento de água no solo estão em condições muito boas, né, acima de 80%. Isso quer dizer que de tudo que o solo consegue armazenar, tem mais de 80%, no mínimo 80% de água disponível para as culturas se desenvolverem, né? Então, a gente tem uma condição de balanço hídrico muito favorável em todo o estado, né? Em termos de chuva, anomalia da chuva, que é o nosso mapa aqui do meio, né, do centro, a gente consegue ver que concentrando o segundo decêndio de junho, do dia 11 até mais ou menos o dia 20, 21, a gente vê que tem algumas oscilações, né? A gente tem a região mais sul do estado ficando com uma anomalia levemente negativa, ou seja, chuvas levemente abaixo do normal, mas a gente vê que não é tão intenso assim, né? Algumas regiões como Bagé, a gente consegue observar uma anomalia um pouco mais intensa, variando aí de menos 25 a menos 50 milímetros em relação à média histórica, e outras regiões, aqui mais próximo até da capital, tendo anomalias positivas, ou seja, chuvas acima da média mais intensas, tá? E em termos de temperatura média do ar, é um consenso geral para o estado, né, que nós temos aí, que nesse decêndio do dia 11 ao dia 20 de junho, as temperaturas ficaram abaixo da média histórica, tá? Então a gente teve aí uma ocorrência de entrada de frente fria nesse período, a gente vai observar também nos dados passados, conforme a gente for passando as localidades, mas a gente ficou numa condição de anomalia negativa da temperatura. Bom, entrando aqui na região noroeste, né, começando com a nossa previsão do tempo, a região noroeste que nós sempre começamos aqui com São Luís Gonzaga. Então, o que a gente consegue observar, né? Como eu comentei, a gente teve uma queda na temperatura no início do segundo decêndio de junho. A gente vai ver que em muitas regiões isso chegou a sinalizar temperaturas muito baixas, podendo ocasionar em geadas, né? A gente teve uma condição de entrada de frente fria, temporal, né? Então, chuvas também acontecendo, o que pode não ter ocasionado numa geada tão intensa, né? Isso depende muito da particularidade de cada região, mas as temperaturas já foram suficientes em grande parte das localidades para atingir, para ocorrer esse fenômeno, tá? Então, a gente vê que, de fato, aqui no dia 12, 13, teve uma queda na temperatura, que também, né, foi observada aqui aproximadamente no dia 19, não tão intensa. E quando a gente olha a previsão, né, a gente vê que tem mais uma queda de temperatura prevista agora para o dia 29, 30. Essa queda de temperatura, por enquanto, não sinaliza aqui em São Luís Gonzaga e em nenhuma região, como a gente vai observar, ainda não sinaliza uma condição de risco de geada, né? Esse risco fica mais restrito às regiões serranas do estado, mas chama atenção porque as temperaturas podem abaixar e ficarem menores que 10 graus novamente, tá? Em termos de chuva, a gente tem aí um período, né? O início do mês de julho, o finzinho desse mês de junho, início do mês de julho, com condições sem chuvas previstas, tanto pela Climatempo quanto pelo NOAA, né? Lembrando que a Climatempo é essa barrinha em branco, enquanto o NOAA é a barrinha em vermelho, e a retomada da chuva se dá a partir aqui em torno do dia 7 ou 8 de julho, né? E a gente vê que tem um consenso aqui entre tanto o NOAA quanto o Climatempo em termos de data de retomada da chuva e uma disparidade em relação a esse volume, né? O NOAA soma aí 44 milímetros nos próximos 15 dias, de novo, concentrando esse volume em torno aí do dia 9, 10, 11, até o dia 11, né, que vem a nossa previsão, e a Climatempo soma 62 milímetros. Quando a gente avança para Santa Rosa a gente vê um padrão muito parecido, né? Tanto histórico com chuvas, essas quedas na temperatura. No dia 19, 18 e 19 foi uma queda um pouco mais significativa aqui na região de Santa Rosa. A previsão do tempo também aponta para uma queda agora no dia 29 e 30, não tão significativa também, não tão intensa, ao que tudo indica, e um período mais longo aí de condições
de previsão do tempo sem chuva, retomando novamente os volumes aqui no dia 9 até mais ou menos o dia 11. E aqui tem uma diferença um pouco mais significativa, né? Apesar do NOAA e do clima-tempo indicarem chuvas no mesmo período, o NOAA é um pouco mais conservador, trazendo aí 38 milímetros para os próximos 15 dias, enquanto o clima-tempo aposta em 79 milímetros aí, concentrados principalmente nesses 3 dias, né? Mas também algum volume aqui no dia 29 que pode vir com essa queda, com essa entrada de frente fria, tá? Olhando Campo Novo que também fica muito parecido, né? A condição aqui, a gente fica numa condição bem próxima, né? De ter essas quedas na temperatura nos últimos 15 dias. De novo, a gente enxerga essa tendência de quedas na temperatura no dia 29 e 30, podendo ser acompanhado de uma chuva, o clima-tempo indicando uma chuva um pouquinho maior, né? E a previsão aqui também concentrada nos últimos 4 dias da nossa previsão, que é do dia 8 ao dia 11. O NOAA somando 36 milímetros e a clima-tempo aqui tá 38, mas eu acredito que seja um volume um pouco mais significativo, né? A gente tem aqui 20, deve dar uns 60, uns 70 milímetros, segundo a previsão aqui da clima-tempo. Entrando na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa, a gente vê, né, que a região do Planalto teve um volume mais intenso de chuvas nos últimos 15 dias, temperaturas baixas também, né, acompanhada com esses volumes de chuvas. A previsão do tempo também indica essa queda de temperatura aqui concentrada no dia 30 e acompanha de volumes de chuvas um pouco mais significativos, principalmente pela clima-tempo, trazendo possibilidade de chuva no dia 29, no dia 1º e no dia 2 de julho, mas os maiores volumes de maior intensidade também ficam concentrados aqui no dia 9, 10 e 11 da nossa previsão, né? Coincidindo tanto o clima-tempo quanto o NOAA, mas, mais uma vez, a clima-tempo trazendo um volume um pouco mais significativo aqui de 96 milímetros, enquanto o NOAA soma somente 43. Olhando Sarandi a gente também tem esse padrão, né, de baixas temperaturas e maiores volumes de chuva, né? Reportou aqui um volume bem elevado, inclusive no dia 23 de junho, que ultrapassou os 80 milímetros, tá? Segue com essa previsão de queda na temperatura no dia 29 e 30, clima-tempo, assim como Água Santa, indica possibilidade de chuva, um volume aqui em torno de 20 milímetros, né, no dia 29, 1º e dia 2, e o volume maior, de novo, se concentrando aqui no fim da nossa previsão, onde o NOAA soma no total 38 milímetros aproximadamente, enquanto a clima-tempo soma 95. Olhando Não Me Toque, que também, né, foi acompanhado aí de bastante chuva nos últimos 15 dias, né, acompanhados dessa queda de temperatura, quedas de temperaturas um pouco mais expressivas, né, aqui já atingindo mais ou menos a casa dos 2 graus Celsius, que é o que a gente considera, né, quando nós falamos de geada, essa temperatura mínima abaixo de 2 graus Celsius, mas que, como eu falei, vai sempre depender de outros fenômenos climáticos para entender, né, e para dimensionar o impacto dessa geada, a severidade dessa geada. A gente acompanha também aqui essa queda na temperatura no dia 29 e 30, né? A gente vê que cai a mínima, também cai um pouco a máxima. Chuvas sendo previstas pela clima-tempo também, enquanto o NOAA não traz esse volume um pouco maior que a clima-tempo prevê, mas no final da nossa quinzena, tanto o clima-tempo quanto o NOAA apontam aí para volumes de chuva mais significativos. Na clima-tempo somando 108 milímetros, acho que o maior volume previsto dos próximos 15 dias que a gente observou até o momento, e o NOAA trazendo 46 milímetros aproximadamente. Olhando Ibirubá, né, Ibirubá segue o mesmo padrão do histórico, né, dos últimos 15 dias para a região do Planalto. A previsão do tempo também traz quedas na temperatura no dia 29, 30, podendo chegar aqui no dia 1º de julho, acompanhando de uma chuva ou outra segundo a clima-tempo. E de novo o padrão segue o mesmo, né, concordando tanto NOAA como clima-tempo, quanto para todas as regiões onde a gente tem as chuvas concentradas no fim da nossa quinzena, somando aqui, segundo o NOAA, na previsão 49 milímetros, enquanto a clima-tempo soma praticamente o dobro, né? Aqui no dia 8 e 9, que o NOAA prevê volumes bem baixos, a clima-tempo já traz volumes aí mais significativos acima de 20 milímetros, que somam os 105 milímetros previstos aqui pela clima-tempo. Entrando na região do Noroeste Centro,
A região do noroeste centro que nós começamos aqui com Panambi, né? Panambi que também teve um padrão de chuvas bem regular aí nos últimos 15 dias, também acompanhados de quedas de temperatura mais severas aqui no dia 12 e 13, né? Que chegaram a bater condições aí de 2 graus Celsius, como nós comentamos. Segue também com uma previsão de queda na temperatura no dia 29 e 30, nada ainda que indica pra gente ocorrência de geada, óbvio, né, que dependendo da região, um pouco mais propícia a temperaturas mais baixas, isso pode acontecer, então não é um alerta de geada, mas vale a atenção para quedas na temperatura. De novo aqui, apesar de a gente ter mudado de região, Panambi segue com um padrão muito parecido com o que a gente estava observando no Planalto, né, de ter a Climatempo prevendo chuvas, né, nesses dias de queda de temperatura. Não é um pouco mais conservador, um volume bem ínfimo, né, pouco relevante, e a retomada dos volumes mais significativos também se dando a partir do dia 9 de julho, onde a Climatempo traz 3 dias seguidos com chuvas acima aí de 30 milímetros, né, somando no total dos 15 dias 112 milímetros, enquanto o NOAA segue aqui, né, nesse padrão de total de 45 milímetros para os próximos 15 dias. Olhando Cruz Alta, né, Cruz Alta, os últimos 15 dias também seguiu o padrão de quedas na temperatura, volumes regulares de chuva. A previsão também aponta para a gente condições aí de queda de temperatura no dia 29, 30, né, podendo chegar no dia 1º com temperaturas um pouco menores. A gente vê que o Climatempo aqui para Cruz Alta não aponta tanto para essas chuvas que estavam, como a gente pode observar aqui, né, que tinham no dia 1º, no dia 2, a gente vê que ele aponta para uma possível chuva aqui no dia 29, um volume baixo de aproximadamente aqui 7 ou 8 milímetros, né, o NOAA também aponta um volume até um pouco menor, e aí os volumes maiores, né, mais recorrentes também, uma chuva um pouco mais, constante, ficando para o fim da nossa previsão, que começa aqui mais ou menos no dia 7, né, até um pouco antes, se a gente for o NOAA, no dia 6, e indo até o dia 11. Aqui a gente vai ver que a Climatempo não traz um volume tão alto como estava trazendo para outras regiões, aí que estavam superando os 100 milímetros, né? Aqui para Cruz Alta fica numa previsão de 70 milímetros, segundo a Climatempo, e o NOAA em 49. Então estão um pouco mais similares, né, as previsões entre o NOAA e a Climatempo aqui para a região de Cruz Alta. Olhando Tupaciretã segue esse mesmo padrão, né, a gente vê que aqui nos últimos 15 dias chegou a atingir próximo a 0 graus, aqui no dia 12, né, de junho, altos volumes de chuva, né, mais constantes, de novo esse período mais longo sem chuvas, né, com alguma coisa acontecendo aqui no dia 29, no dia 30, tanto quanto, segundo a Climatempo, quanto o NOAA. A queda de temperatura no dia 29 e 30 surge aqui também, a gente consegue observar isso, um pouquinho mais expressiva, um pouquinho mais intensa em relação às outras localidades, mas ainda assim não atingindo a marca de 2 graus, que é a nossa marca de geada, e a retomada das chuvas de novo acontecendo aqui no dia 6, 7, com volumes menores do que as outras regiões, ficando muito parecido com a região aqui de Cruz Alta, né, somando 75 milímetros segundo a Climatempo e 57 milímetros aproximadamente segundo o NOAA. Olhando Júlio de Castilhos que mantém praticamente os mesmos valores, inclusive, da região de Tupaciretã, né, se a gente for olhar aqui, a soma do NOAA para os próximos 15 dias e a soma do Climatempo é praticamente o mesmo valor, né, aqui ficando em 57 milímetros segundo o NOAA, e 75 milímetros segundo a Climatempo, e de novo esse volume se concentrando mais no final da nossa previsão, com quedas de temperatura sendo registradas também aqui no dia 29 e no dia 30 de junho, no finalzinho desse mês de agora, tá? Entrando na região Centro-Sul, a nossa última região, que nós começamos aqui por São Cepé, então a gente tem já observado, né, nos últimos 15 dias aquelas quedas de temperatura, mas os volumes de chuva observados nos últimos 15 dias já não são tão intensos quanto as demais regiões que nós observamos, né? Olhando a previsão, então daqui para frente a gente vê que tem uma queda expressiva na temperatura, um pouco mais intensa também, né, por a gente estar na região mais sul do estado, trazendo algum volume de chuva segundo a previsão, mas nada expressivo. E de novo, a previsão trazendo aí mais volumes de chuva
para o fim da nossa quinzena. E aqui nessa localidade do Centro-Sul, em São Cepé, o cenário se inverte. A gente tem um NOAA trazendo uma previsão de volumes maiores, né, que somam 72 milímetros, principalmente aqui no dia 11, né, o maior volume acumulado, enquanto a Climatempo traz só 34 milímetros. E a gente observa também, né, que com esse volume que vem a partir do dia 10, 9, 10 de julho, também vem acompanhado de uma possível queda na temperatura, tá? Ainda tá muito para frente, a gente tá falando aí de 15 dias praticamente, né? Apesar de não ser um período tão longo de previsão, ele já tem uma certa, né, restrição de assertividade. Eu acho que é muito mais garantido quando a gente fala de previsão essa queda de temperatura do dia 29, que está muito próximo, né? Tá nos próximos dias, 29 e 30, do que aqui no dia 10 e 11. A gente sempre tem que lembrar que quanto mais distante, menor a assertividade da nossa previsão. Olhando Caçapava do Sul que segue também o mesmo padrão de ter tido menos volumes de chuva aí nos últimos 15 dias, quedas de temperaturas significativas, acompanhado de uma nova queda agora no dia 29 e 30, né? A chuva se concentrando, tendo alguma chuva segundo a Climatempo agora no dia 28, dia 29, por conta dessa entrada de frente, né, que está gerando essa área de instabilidade, mas a chuva de fato vem, né, segundo a previsão, agora no final da nossa quinzena, como todas as outras previsões que nós vimos. A diferença é que aqui em Caçapava do Sul também se inverte o cenário, onde a Climatempo não aposta num volume tão alto a partir aí do dia 7 de julho, enquanto o NOAA concentra grande parte desses volumes nesse período, principalmente no dia 11 de julho. Então, o NOAA somando 75 milímetros, enquanto a Climatempo soma 35. E também a gente consegue observar que vem acompanhado de uma queda de temperatura até mais intensa do que a queda que a gente está prevendo agora aqui para o dia 29 e 30 de junho, tá? Olhando Bagé, que se a gente observar aqui, né, no detalhe, a gente vê que a nossa escala de temperatura atinge graus negativos, porque aqui, por volta do dia 12, 13, chegou a atingir menos 1,1 graus Celsius, né? Então, a gente teve uma condição de frio extremo na região de Bagé, com pouca chuva, né? Então, condições de geada. Até quero ouvir de vocês aí, reportar se vocês viram isso na lavoura de vocês, na propriedade, né? Mas o que tudo indica, pode ter tido ocorrência de geada aqui nessa região, tá? Seguiu com algum volume de chuva. A previsão é que essa queda de temperatura, que chega aqui no dia 29 e 30, traga volumes mais significativos de chuva do que em relação a outras regiões, né? Aqui, que provavelmente soma uns 30 milímetros, segundo a Climatempo. NOAA soma um pouco menos, mas aparece aqui, né? Surge a possibilidade de ter chuva também aqui no dia 28, 29, e depois retoma esse volume que fica muito parecida, né? A previsão do NOAA com a Climatempo, com exceção aqui do dia 11, que só a NOAA aponta para chuvas elevadas, né? Tem uma queda de novo na temperatura, como eu comentei, até mais intensa do que a prevista agora, mas em termos de volume total, né, ao longo dos próximos 15 dias, pela primeira vez aqui o NOAA e a Climatempo são bem parecidos, né? Ambos ficando aí na casa dos 64, 65 milímetros para os próximos 15 dias. E por fim, Arroio Grande que também chegou a atingir temperaturas muito próximas de 0 grau nos últimos dias, né? Agora tem uma queda de temperatura sendo prevista pro dia 29, principalmente aqui no dia 29, mas diferente das outras regiões, a gente consegue ver tanto pela Climatempo quanto pelo NOAA volumes mais significativos de chuva previstos chegando aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, chegando aqui no dia 28, a Climatempo aponta para quase 40 milímetros de chuva, né? Depois um período aí sem chuvas, que é o que a gente tem observado aí para todas as previsões, retomando a partir do dia 7, 8, né? Volumes muito parecidos, de novo com exceção do dia 11, onde só a NOAA aponta para a chuva, mas os volumes também ficam bem parecidos, né? O NOAA somando 78 milímetros e a Climatempo somando 85. Então, a gente tem volumes aí de chuva sendo previstos, condições que podem manter o armazenamento de água no solo favoráveis, né? Se a gente passar por um período mais longo sem chuvas, pode ter uma oscilação, a gente pode começar a ter uma condição de déficit, mas a tendência é que entre alguns volumes de chuvas, tanto quanto a previsão do NOAA quanto do Climatempo, que mantenha a disponibilidade de água no solo em condições favoráveis
para grande parte do estado e principalmente essas regiões que nós acompanhamos aqui no ClimaCast. Em termos de favorabilidade climática, né, pensando na semeadura, o que eu fiz aqui? Eu extraí essa imagem, não sei se vocês lembram no último vídeo que eu mostrei, né, como que ficaria a janela para, de acordo com a previsão climática do NOAA, a previsão do tempo, do NOAA, como que ficaria a janela para operação de semeadura, né, se essa previsão se confirmar. Então, a gente trabalha com 3 limiares, né, que é desfavorável, ou seja, não tem condições para fazer a semeadura, seja por excesso de água no solo, seja pela falta de água no solo, a condição razoável e a condição favorável. Então, a gente consegue observar, né, os últimos dias aqui observados, 25, 26, a nossa previsão está começando no dia 27, que é o dia que eu estou rodando essa análise, tá? Então, a gente consegue ver aqui que a condição tá grande parte das regiões, então aqui Santa Rosa, São Luís Gonzaga, Campo Novo, Não Me Toque, só Cruz Alta que ficou aqui embaixo, né? Mas vocês veem que grande parte das condições estão favoráveis, né? Das regiões estão favoráveis, com exceção das regiões de São Cepé, Caçapava do Sul, Bagé e Arroio Grande, que já vem aí de um período com menor disponibilidade hídrica, que já apresenta condições desfavoráveis, mas grande parte da região fica, né, até o fim desse mês, início de julho, com condições entre razoáveis e favoráveis para a semeadura, né, pensando na semeadura das culturas de inverno. Depois, que esse período mais longo que a gente vai ter aí sem chuvas, a gente tem uma condição generalizada de desfavorabilidade, ou seja, a falta de água no solo prejudica a operação de semeadura, pode inviabilizar o plantio. E aí, com as chuvas previstas aí nos próximos dias, elevando os armazenamentos de água no solo, podem gerar janelas de favorabilidade. Onde a chuva é muito excessiva, tem altos volumes de chuva previsto, isso pode gerar também, né, ou manter essa condição de desfavorabilidade climática para a operação de semeadura. E aí aqui a nossa previsão vai para 30 dias, né? Então a gente vê, conforme a gente avança mais para a segunda quinzena do mês de julho, começa a existir a possibilidade aí de abrir mais janelas de favorabilidade para a semeadura das culturas de inverno. Óbvio que a decisão, né, de entrar, de realizar a operação, depende de muitos outros fatores, mas aqui é do ponto de vista climático, como que está a condição. Em termos de evolução, né, da safra, pelo que tenho acompanhado, os modelos têm mostrado, seguem favoráveis, seguem o trigo que já conseguiu ser semeado, já está em campo, né, seguem condições favoráveis para desenvolvimento. Mas nos próximos ClimaCasts a gente atualiza esses modelos e acompanha, e junto com essa análise do trigo e das culturas de inverno, eu também trago as atualizações sobre o El Niño, tá bem? A gente se encontra no próximo ClimaCast e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até mais!